Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, nós que estávamos longe do Senhor Deus, vivendo no meio do pecado, o Senhor Deus teve misericórdia de nós, através do seu grande amor. O Senhor Jesus Cristo recebeu toda a maldição e o julgamento que nós merecíamos receber. Através do sangue precioso dele, nós fomos salvos. Sem nenhum valor a ser pago por nós, nós fomos salvos e nos tornamos como seus filhos. Senhor, também nos permitiu a grandiosa, esperançosa graça de podermos entrar no seu reino. Nós damos louvores, glórias somente ao Senhor Deus, nosso Pai. Nesse tempo agora também, nós todos que fomos salvos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus para estarmos louvando o seu grande amor, para que possamos aprender a sua palavra, para que dentro da graça, da comunhão santa do Senhor possamos estar reunidos. Que nesse tempo agora também o Senhor possa estar com cada um de nós, que o Senhor possa estar cuidando de cada um de nós através da sua mão misericordiosa, que através da graça, da palavra da verdade, que o Senhor possa nos estabelecer de forma renovada, de forma verdadeira, para que o restante das nossas vidas possamos viver como seus filhos adequados, que assim possamos ser conduzidos pelo Senhor. Nossos irmãos e irmãs que não puderam estar presentes aqui hoje, aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar rapidamente a saúde, aqueles que estiverem no meio da dificuldade, no meio da tribulação, que o Senhor Deus permita para cada um deles a graça necessária, para que nenhum deles se perca, Senhor. Para todos os lugares do mundo, na dificuldade, os irmãos e irmãs que estão vivendo para guardar a vida de fé, para pregar o Evangelho. Que a graça do Senhor, que a palavra do Senhor possa estar por lá para sustentá-los, para que eles possam evidenciar fortemente a sua graça, Senhor, para que outros espíritos perdidos possam receber a salvação, possam conhecer a verdade. Senhor, que o Senhor nos permita a palavra necessária a cada momento. Que o Senhor Deus nos permita qual caminho que devemos seguir. Que toda a palavra que o Senhor Deus deseja nos ensinar, que como o Senhor Deus deseja nos conduzir, que o Senhor Deus possa nos ensinar e possa nos fazer saber. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 찬양대 찬송해 주시겠습니다.
Vamos procurar na Bíblia. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Palavra de Lucas capítulo 2. Começando do versículo 8 até o versículo 14. Lucas capítulo 2, versículo 8 até o 14. Eu irei ler. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos, e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Até aqui. O ano de 2019. Somente resta alguns dias para acabar. O tempo que nos foi permitido está passando muito rápido. Então, o tempo passar rápido quer dizer que a validade que nós temos para viver neste mundo está se encurtando. As pessoas que não receberam a salvação nasceram neste mundo e estão vivendo aqui. Mas nós que recebemos a salvação, nós vivemos para retribuirmos a graça recebida pelo Senhor. Temos um trabalho como santos para fazermos. É por isso que o Senhor Deus, Ele nos manteve aqui. Enquanto o tempo vai passando rapidamente, todo o tempo que nós temos para pregarmos o Evangelho, todo o tempo que temos para trabalhar pelo Senhor está se encurtando. O tempo para nós nos encontrarmos com o Senhor está bem próximo, como todos nós já sabemos. Se o Evangelho for pregado por toda a terra, o Senhor, Ele já nos disse que Ele havia de retornar. Está muito próximo o tempo da vinda do Senhor. É exato esta verdade. Toda a tema da Bíblia, o conteúdo, como podemos ver em João capítulo 5, versículo 39, dito pelo próprio Senhor Jesus. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Uma pessoa que não recebeu a salvação, ele precisa aprender a Bíblia para receber a salvação. Uma pessoa que recebeu a salvação, agora ele precisa aprender qual é a vontade santa do Senhor Deus, compreender para que possa viver de forma correta. Quer dizer que esta Bíblia está testificando sobre o Senhor. Como o Senhor já disse isso, desde Gênesis a Apocalipse, todo o ponto, o que importa é o Senhor Jesus. Quer dizer que o nascimento do Senhor Jesus, a morte, a ressurreição, a subida e o retorno do Senhor, tudo isso é o ponto principal, mais importante que a Bíblia quer nos dizer. Mas o Senhor Jesus, Ele veio a este mundo e Ele veio para cumprir o trabalho da salvação. E também o Senhor Jesus, Ele morreu, Ele ressuscitou. Toda esta palavra quer dizer que já está cumprido na Bíblia. Então, agora, o que resta é sobre a vinda, o retorno do Senhor Jesus novamente a esta terra. É por isso que o Evangelho foi pregado até o
os confins da terra. E conforme a promessa do Senhor, que o Senhor irá retornar, nós estamos vivendo num momento que estamos muito próximos dessa verdade. É por isso que o problema é, realmente, quando o Senhor ele retornar, quais tipos de pessoas podem receber ao Senhor? Esta é a palavra que eu quero dizer para vocês. É por isso que o tema é o Senhor que está para retornar. Então, aqueles que irão receber o Senhor em sua vinda, em seu retorno. Então, dentro da nossa igreja, nós temos um número de cristãos realmente muito maior do que qualquer outra igreja, eu penso. Porque desde a salvação, o evangelho é pregado para todas as pessoas. Para que todas as pessoas elas possam receber a salvação, confirmar sobre a salvação. E as pessoas que receberam a salvação precisam aprender qual método de como viver como cristãos verdadeiros. Então, sem receber a salvação, não tem como ficar durante muito tempo dentro da nossa igreja. Ou recebe a salvação ou foge, não é? É por isso que os cristãos, aqueles que receberam a salvação, realmente que nasceram de novo. Eu acredito que o número é maior aqui na nossa igreja. Também nós podemos ver a igreja, nós podemos ver que está cheio, nós podemos ver ali no canto vários estudantes que estão sentados também, no outro salão também para fazer uma conferência. Tem muitas pessoas também com as suas crianças sentadas em outro quarto para poder ouvir. São muitas mães. Então são muitas pessoas que estão ouvindo a palavra. Então todas essas pessoas elas nasceram de novo, estão vivendo de forma adequada como cristãos verdadeiros, para que um dia possam receber o Senhor Jesus que está para vir. Se isso fosse verdade, se isso acontecesse, como seria bom? Então, o que dentro de 100%, o que a gente mais quer é isso. Mas pode ser que dentro de nós ainda possa haver alguém que ainda não nasceu de novo verdadeiramente. Pode ter uma pessoa que não está realmente pronto pelo seu coração. Eu tenho um livro que eu coloquei realmente o cristão que nasceu de novo, o livro que eu escrevi. Então realmente existem as evidências, as provas que mostram que o cristão ele nasceu de novo. Então por isso que o cristão que nasceu de novo ele viverá adequadamente. Isso é algo muito importante, porque caso ele não consiga fazer isso, como em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Então não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então realmente ele deseja que nós não sejamos reprovados, não é mesmo? Tem palavras assim. Então esta fé que eu creio, será que conforme a Bíblia, conforme a palavra do Senhor Deus, é a fé que Ele mesmo recebeu? Eu digo que creio, eu digo que recebo ao Senhor, mas se o Senhor ele não admite, quer dizer que é uma fé realmente nula. Então quer dizer que nós sempre precisamos nos verificar. Como nós sempre fazemos um exame periódico da nossa saúde, todo mensalmente ou anualmente, da mesma maneira precisamos verificar a nós mesmos. Porque a nossa fé toda será manifestada quando o Senhor vier. Naquele momento vai ser definido quem recebeu a salvação, quem não recebeu a salvação. E também lá vai ser manifesto se uma pessoa viveu como salvo ou não. Se olharmos em 2 Coríntios, ele diz que todas as pessoas eles estarão diante do juízo do Senhor Deus. Porque ao ver do Senhor, realmente desde o momento que recebemos a salvação até irmos ao Senhor, tudo isso será manifesto para todos, será revelado, para que nós possamos receber o julgamento do Senhor, realmente conforme o que nós fizemos. Para recebermos o galardão, ou recebemos a vergonha também, ou o castigo. Eu quero dizer que nós todos realmente recebemos a salvação, mas a vivência na vida de fé é diferente para cada pessoa. É por isso que existe um julgamento do cristão conforme a sua vivência. Se olharmos em Apocalipse capítulo 22, versículo 12. E eis que venho cedo, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, existe um trabalho para fazer pelo Senhor. Então, como ele viveu, como ele está fazendo. Tudo isso realmente é manifestado para o Senhor dar a glória. Se olharmos em 1 Coríntios capítulo 14,
O Senhor, ele diz que existe também o prêmio, o galadão, e também existe o quê? O castigo, a repreensão. Porque servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, e muito te colocarei. Mas também existe o castigo, a repreensão que ele diz, realmente servo mau e preguiçoso. Então, não é para nós vivermos somente pensando que nós recebemos a salvação, mas nós precisamos verificar sempre a nós mesmos se nós realmente estamos vivendo como salvos verdadeiros, se existe algo errado para nós retornarmos ao Senhor. Então hoje nós vamos pensar sobre aqueles que podem receber ao Senhor no seu retorno. As pessoas que podem realmente receber o Senhor através da Bíblia. Então o Senhor Jesus que veio a este mundo. Quando o Senhor Jesus ele veio para a terra de Israel, tem pessoas que puderam recebê-lo e tem pessoas que não. Então se olharmos em João capítulo 11, ele diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Quer dizer que aqueles que realmente são os seus são aqueles que são o povo de Israel. Quer dizer que o povo de Israel, todos eles com grandes milagres, eles conheceram ao Senhor. O Senhor ele permitiu a sua palavra santa para eles. E eles desejavam receber e aceitar ao Senhor que estava por vir, que seria o Salvador. O Senhor ele veio e mostrou vários dos milagres a eles. Mas eles não conseguiram saber que este era Cristo. Porque eles não somente não o negaram, mas também eles o rejeitaram e o mataram. Então, porque se eles soubessem da glória santa do Senhor, eles não teriam crucificado. Então, o povo santo do Senhor, eles crucificaram o Messias, Filho de Deus. Eles esperavam pelo Messias, mas eles não conseguiam realmente reconhecer Messias que foi enviado pelo Senhor. Como é tão infeliz? Eles negaram Messias. Eles fizeram com que o Senhor Jesus fosse crucificado pelas mãos dos romanos. Qual é o foco disso? Onde que se resume tudo isso? É porque o Senhor Jesus, quando ele veio para este mundo, ele veio com um propósito para salvar os pecadores, para vencer o domínio do pecado e da morte, para que possa nos permitir a vida eterna. É por isso que Cristo ele veio para receber o sofrimento. É o Cristo que veio para sofrer. Após o Evangelho ser pregado por todo o mundo, todos os judeus que negaram o Senhor Jesus, todos eles realmente vão ser julgados neste mundo, mas existe um número onde o Senhor Deus ele vai manter neste mundo para os restaurar, para que enquanto Israel se tornará a nação mais poderosa deste mundo, o Senhor Jesus os salvá-los, o Senhor Deus criar o seu reinado neste mundo de 1000 anos. Mas os judeus eles não têm interesse algum sobre o reino de Deus, sobre a Bíblia. Eles somente queriam o quê? Eles somente queriam a dominação de Roma. Eles queriam a restauração do povo judeu. Eles somente buscavam pela situação, somente pelo atual. É por isso que eles negaram o Senhor Jesus, porque não era Jesus que iria se tornar rei. Desde o tempo de Abraão, desde o tempo até o tempo do Senhor Jesus. O tempo que o Senhor permitiu para o povo judeu foi 2000 anos. Durante esses 2000 anos, eles precisavam se preparar para receber o Senhor. Mas eles se prepararam para quê? Para negar o Senhor, não para recebê-lo. O Evangelho agora foi preparado, foi pregado por todo mundo. Passaram-se 2000 anos. Mas a Bíblia tem mais de 3.500 anos. Tem mais de diversas línguas diferentes já traduzidas. Temos várias denominações, igrejas, religiões diferentes, tantas pessoas, tantos pregadores. Mas, no tempo da vinda do Senhor, quais dentre eles poderão receber o Senhor? Se olharmos em Lucas capítulo 18, realmente o Senhor, quando ele vier para este mundo, ele virá vendo a fé. Ele irá vir para ver a fé verdadeira. Então, uma pessoa que tem a fé verdadeira, quer dizer que é difícil ver uma pessoa que tem uma fé verdadeira. Então, realmente, como são palavras realmente tão difíceis de compreender na Bíblia, mas também é uma palavra realmente que nos dá medo. Realmente tem muitas pessoas que creem verdadeiramente, que dizem que creem, mas tem muitas pessoas que realmente é uma fé que o Senhor Deus, ele não o recebeu. Então qual é o objetivo disso?
Então, muitos cristãos, eles falam sobre a salvação do espírito deles, mas eles não pensam profundamente sobre isso. Algumas denominações, algumas doutrinas dizem que você ir para a igreja é a manifestação de que você é o povo santo, escolhido pelo Senhor Deus, que precisa viver com grandes obras, para que possa ser levado aos céus, para que possa viver como santo do Senhor. Mas isso não está certo. Nós precisamos verificar se nós nascemos de novo, se nós podemos ir para o céu. Realmente nós precisamos pensar de forma séria, vendo, será que eu nasci de novo? Esse é o ponto que nós precisamos chegar. Antigamente eu também era assim. Realmente nós precisamos chegar a um ponto. Mas hoje em dia eles dizem, se você crer, você vai receber a bênção de Deus. Então, como se fosse o cântico de Natal também. Nós falamos realmente que feliz, o Rei dos Céus, ele veio para nos salvar. Ele veio para nos abençoar, para nos abençoar. Então, o Senhor Jesus, ele veio para nos abençoar. Que bênção é essa? A bênção maior é a bênção do nosso espírito, da salvação. Nós recebemos todo o galardão, todas as coisas espirituais, todas as coisas do céu diante do Senhor Deus. Mas as pessoas, eles desejam o quê? As bênçãos carnais, as bênçãos deste mundo. Então, olhamos as orações das pessoas deste mundo. Eles oram para que o seu filho possa entrar numa universidade boa. Eles oram para que o trabalho do marido possa realmente ser muito bom. Para que toda a saúde possa ser realmente transbordante durante os anos de vida. Então eles pedem as coisas bens materiais. Eles começam a pedir todas estas bênçãos deste mundo. Mas eles falarem, Senhor Deus, me permita a salvação. Senhor Deus, me permita para que eu possa nascer de novo. Essas orações eles não fazem. Sabem por quê? Porque eles pensam que se eles frequentarem bem a igreja, se esforçarem, isso é o suficiente, isso é receber a salvação. Então, mas se morrer hoje à noite, será que eles vão para o céu ou para o inferno? Nunca pensaram seriamente. Eles somente dizem, desde antigamente eu frequentei muito bem a igreja, eu guardei muito bem as palavras do Senhor Deus, eu me esforcei para servir ao Senhor Deus, mas por que o Senhor ele está me abandonando? Se olharmos em Romanos capítulo 10, realmente tem zelo por Deus, mas não com entendimento. Quer dizer que eles não tiveram o quê? A graça do Senhor Deus. Eles não tiveram a justiça do Senhor Deus. Eles não sabiam qual era a vontade de Deus, por isso que estabelece a sua própria justiça. É por isso que eles realmente perseguiram o Senhor. Eles, ao olharem a graça do Senhor Deus, eles precisam receber a vontade dele, mas eles queriam usar a sua própria vontade, o seu próprio esforço. Porque acham que estão se esforçando pelo Senhor, mas é um esforço que leva para o inferno. Vocês precisam saber disso também. Então, se olharmos para pessoas assim, realmente é algo muito realmente abafado. Então, hoje tem muitas palavras para vos contar. Eu preciso ir rapidamente. Mas é o que nós precisamos pensar. Realmente, como que um cristão, na vinda do Senhor, como ele deve se preparar? Quem é que irá receber ao Senhor? Como é que nós podemos saber disso? Então, realmente, esse Senhor Jesus, quando ele veio a primeira vez neste mundo, quem é que recebeu? Quem é que o aceitou? Então, nós precisamos olhar isto que nós podemos pensar. Então, se olharmos para essas coisas, nós podemos ver que tudo o que está escrito na Bíblia foi escrito para se tornar um ensinamento para nós. Então, qual é a graça que o Senhor ele realmente está assentindo para nós? Qual é a graça que o Senhor Deus nos aprova? Então, existe toda essa graça, a palavra do Senhor na Bíblia. Não é necessário a palavra do pastor, nem o seu próprio pensamento. Somente a Bíblia é verdadeira. Então, por isso, o Senhor Jesus, quando veio para a terra de Israel, as pessoas que precisavam receber ao Senhor não receberam. Pessoas estranhas, tontas o receberam. Então, é isso que nós precisamos pensar. Então, se olharmos na palavra que nós lemos hoje, então, o Senhor, quando ele estava preocupado, então, o Senhor ele nasceu em Belém, não é mesmo? O Senhor Jesus nasceu em Belém, que é realmente na cidade natal do grande rei Davi. Era o lugar onde Davi cuidava das ovelhas. E nisso, em Belém havia muitos pastores de ovelhas. E é por isso que em Belém
Nós temos vários pastores que cuidam de suas ovelhas pela noite. Eles estão protegendo lá no espaço, nas planícies, as suas ovelhas. Mas então, de repente, quer dizer que muitos anjos desceram dos céus. A glória do Senhor os cercou de esplendor. Os pastores de ovelha devem ter se assustado. E eles temeram, falando, o que é isso? E eles ouviram a voz. Então não temas, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Então, para todo o povo, quer dizer o quê? Todas as pessoas deste mundo. Uma grande felicidade, uma grandes novas de alegrias. Então, em Belém, na cidade de Davi, nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, primeiro, e em Belém, no meio dos campos, os pastores eles estão guardando as suas ovelhas. E os anjos eles se manifestaram com grande resplendor, com os grandes cânticos dos céus. Os anjos celestiais, eles vinham dando glória ao Senhor Deus, o Altíssimo. E ele disse o que? Paz seja convosco. Então quer dizer que os cristãos que receberam a salvação, então eles se tornaram inimigos do Senhor por causa de seus pecados. Quer dizer que agora eles precisam da paz junto do Senhor. Se olharmos em Colossenses capítulo 1, versículo 20, que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. É por isso que todos aqueles que receberam a alegria, receberam a salvação do Senhor. Agora eles estão junto com o Senhor que está lá nas alturas. Quer dizer que agora muitos espíritos receberam a salvação e se tornaram um gozo, uma alegria ao Senhor Deus. É por isso que nós todos realmente recebemos a salvação pelo Senhor Jesus. Quer dizer que nós temos agora paz com o Senhor Deus. E então esse tema que foi cantado como cântico pelos anjos naquele tempo. Quando nós vemos nosso coral cantando o cântico também. Se olharmos o louvor, eles são muito bonitos, mas o tema, o contexto, nós precisamos ver quão precioso isso é. Então, os anjos celestiais terem louvado, realmente é surpreendente. E então agora, então, depois de amanhã, nós já estamos na véspera de Natal. E no dia 25 é o dia que celebramos o Natal. O mundo todo fala que é o nascimento do Senhor Jesus e fica um barulhento. Em Hong Kong, nós temos várias pessoas que creem no Senhor Jesus. E então nós podemos ver no shopping, podemos ver cheio de músicas de Natal, falando que é um dia tão feliz. Eles cantam vários cânticos, Jingle Bell, Noite de Paz. Então quer dizer que tem muitas pessoas que usam o nascimento do Senhor Jesus para vender. E também temos várias outras pessoas que não têm nenhuma relação com o nascimento do Senhor Jesus, mas ele também já fica muito alegre. Ele vem e começa a se divertir, comer, vestir, beber. (12월 25 de dezembro, vocês sabem que dia é esse? Esse não é o dia do nascimento do Senhor Jesus. Dia 25 de dezembro, na Palestina, por exemplo, os pastores eles não podem deixar as ovelhas lá fora para pastarem, porque é um tempo onde chove muito e é um tempo muito, muito frio. Então, por isso, eles não soltam as ovelhas no campo. É por isso que não tem como ser essa data, dia 25 de 12. Mas a Igreja Católica antigamente, tem alguns lugares que falam que o nascimento do Senhor Jesus foi no dia 6 de janeiro, através da Igreja Católica, dizendo que já que Adão foi criado no sexto dia, o Senhor Jesus, já que é o segundo Adão, ele veio no sexto dia. Isso também está errado. Então, realmente na Bíblia não tem explícito qual é a data do nascimento do Senhor Jesus. Então eu fico pensando, por que será que não está registrada?
Então é porque não está nem registrado. E essas pessoas, elas criaram a data para tentarem celebrar o nascimento do Senhor Jesus, para tentarem parabenizar esse nascimento do Senhor Jesus, para eles utilizarem dessa data. Imagina se tivesse a data exata na Bíblia. Então vamos pensar no dia 25. Que dia é esse dia? Realmente é o tempo do deus Apolo, servido pela Roma, para servir esse deus do sol. Roma era a nação muito forte no mundo e dominava o mundo. E eles serviam o deus do sol. E dentre os deuses que eles serviam, o deus do sol era o deus que eles mais veneravam. É por isso que 273 a.C., o rei Aurélio, ele criou uma grande festança para o deus do sol. Então por que eles colocaram essa data? Porque dia 23 de dezembro é o momento onde nós temos a inclinação do sol. E depois daquele dia em seguinte, nós podemos ver que o dia ele vai aumentando, o tempo das horas do dia, como o horário do verão que nós implementamos. Quer dizer que eles colocaram esse dia do crescimento do dia como se fosse o dia do aniversário do Deus do Sol. Então, mas aí, já que eles receberam o cristianismo naquele tempo, então, já que eles perseguiam os cristianos, eles matavam os cristãos, mas eles se tornaram uma nação cristã agora. Por isso que agora, seguindo o imperador, muitas pessoas queriam acreditar no Senhor Jesus. Então o imperador recebeu o batismo, então todos os servos, 3.000 no mesmo dia receberam o batismo. Então quer dizer que o cristianismo falso foi criado. E é por isso que agora não dá mais para servir o Deus do Sol. Mas olhamos em Malaquias capítulo 4, 2. Então para todos vós que serveis ao Senhor. Então este sol, ele subiu, nascerá o sol da justiça. E cura trará as tuas asas. Então quer dizer que o sol, ele é a luz da vida, não é? Então, quer dizer que o Senhor Jesus, ele subiu como o sol, ele venceu contra a morte, ele ilumina, cura todas as pessoas. Então tem muitas vezes que nós curamos usando terapia de luz, não é? Então, mas o Senhor é a luz que cura o nosso espírito. Então, sem o sol, nenhuma vida pode sobreviver. Quer dizer que sem luz não tem como haver vida. Mas então, lendo esta Bíblia, eles pensaram, Jesus também é sol. Eles lembraram do sol que roda, que nasce, gira pelo planeta Terra. Então eles pensaram, o Deus do sol, Jesus, eles são bem parecidos. Então quer dizer que aquele Deus do sol que eles serviam, aquela cerimônia, aquela celebração, eles ligaram ao dia do nascimento do Senhor Jesus. Então se vocês olharem também nos dicionários do cristão, vocês procurarem essas datas, significados, vocês vão perceber que o tema é uma data comemorativa desde o tempo de Roma, que eles serviam ao Deus do Sol. É por isso que isso tem uma doutrinação, um ensinamento totalmente errado, externa. Só foi incorporada. Mas na igreja as pessoas acham que esse é o dia do nascimento do Senhor Jesus. Quando eu era pequeno e frequentava a igreja, as pessoas para celebrarem o nascimento do Senhor Jesus, durante várias horas não dormiam, somente espera dia 24. Não dorme, fica esperando. Espera, madruga a noite inteira para pegar uma vela, pela madrugada acordar, ir. É a casa de irmãos, não é? De crentes. Mas de repente todo mundo desliga a luz e, oh, meu Deus. Então dentro de casa as pessoas não dormem e esperam. Então pegam um biscoito, pegam leite, ficam esperando. Vão na casa dessas pessoas, comem todos juntos e falam, vamos fazer uma festa muito boa para celebrar o nascimento do Senhor Jesus. Eles acham que é nascimento de Jesus, não é isso. Então se soubessem desse tema, é algo realmente sem suporte, não é mesmo? O que quer dizer suporte? Quer dizer que nós temos uma pedra, não é? Aquela pedra de arar as coisas, ou tesoura, mas é como se fosse um parafuso que está ali. Não funciona, não tem suporte nenhum para poder fazer as coisas, ele fica parado.
Quer dizer que realmente não tem sentido. Como é que você pode girar alguma coisa para moer? Você pode cortar algo sem você ter as peças? Não, realmente é algo que não diz nada. Mas o mundo todo, os cristãos, eles fazem essa grande celebração para tentar celebrar o nascimento do Senhor Jesus. É por isso, o Senhor Jesus, Ele não veio para que nós celebrássemos esse dia do nascimento do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele precisa nascer em nosso coração. E é por isso. Se olharmos no Antigo Testamento, está escrito de forma bem explícita sobre a primeira vinda do Senhor Jesus. E essa profecia se cumpriu completamente, sem nada estar errado. Porque se olharmos em Miqueias capítulo 5, ele fala: Belém, realmente você é a menor dentre todas, mas o santo vivo virá de você. Então, quer dizer que o Senhor, que está desde o início, desde a criação, ele nascerá de Belém. Se olharmos em Isaías também, ele fala que a virgem terá um filho. Então quer dizer que é o dia realmente onde irá nascer. Quer dizer que tudo isso acontecerá da onde? Realmente em Belém. Quer dizer que esse Senhor, Jesus, realmente ele irá vencer o domínio do pecado e da morte. E todo esse evangelho vai ser pregado por todo o mundo. Quer dizer que tudo isso está registrado. Mas isso tudo, sem falta, está realmente completo. Então é por isso que agora essa palavra do Senhor Jesus, ele retornar, realmente como diz na Bíblia, vai ser cumprido perfeitamente. Nós precisamos saber disso. Se olharmos no Antigo Testamento, também aparece sobre o nascimento do Senhor Jesus. E no Novo Testamento tem bem mais ainda falando sobre Jesus. É por isso que em Mateus capítulo 16, versículo 28, realmente quando tiver a vinda do Senhor Jesus, todos os homens estarão vivendo como eles quiserem. Eles vão estar agindo da sua maneira. Nós olhamos até o versículo 5. O Senhor Jesus, quando ele subiu nos altos montes, o formato do Senhor Jesus foi transfigurado, não é mesmo? Quer dizer que ele começou a brilhar como o sol. A roupa ficou tão branca quanto a neve. E ao lado viu Elias e Moisés, Pedro, João, Tiago. Essas três pessoas viram o Senhor Jesus sendo transfigurado naqueles montes. Quer dizer que eles viram Elias e Moisés aparecendo ao lado do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando estava descendo dos montes, o que disse? Então realmente não contem a ninguém realmente o que vocês viram aqui hoje, até que eu morra. Então o que eles viram? Moisés e Elias são realmente os representantes, tanto como servo e profeta do Senhor. Como Moisés, que é o profeta santo do Senhor Deus. E Elias, realmente como um profeta digno diante do Senhor Deus também. É por isso que Moisés e Elias, eles são representantes. Então eles são como representantes. Moisés representa a lei. Moisés representa os profetas do Senhor. Ambos são profetas, mas eles tinham deveres diferentes. Por isso que o Senhor Jesus ele foi testificado pela lei e pelos profetas. Então, apresentando o Antigo Testamento, Moisés e Elias, eles falavam sobre a morte do Senhor Jesus. E também representando todos os santos também, no Antigo Testamento. E também representando todas as pessoas que irão receber a salvação no Novo Testamento, que é o formato, o exemplo que deve ser seguido. Então, se olharmos em 2 Pedro, nós podemos ver que realmente o Senhor realmente foi levado aos céus e nós vimos esse acontecimento. Então, em Mateus capítulo 16, se olhar nos primeiros versículos, o Senhor ele diz que ele retribuir tudo de conforme cada um viveu. Então, e dentre todas essas pessoas, então realmente o Senhor, o Filho do Senhor Deus, ele virá com todo o reinado. Sei que todas as pessoas eles já morreram, mas como assim? O Senhor Jesus não veio ainda? Não. Pedro, Tiago, João, eles não vão estar aqui esperando e fisicamente, mas eles já viram esse acontecimento do Senhor Jesus. É porque antes que eles morressem, eles já escreveram essas palavras, eles viram essas imagens pelo Senhor. Quer dizer que eles viram o Senhor Jesus. Quer dizer que quando eles estavam nesse dia santo do Senhor. Quer dizer que a voz do Senhor veio para eles. Eis o meu filho amado, a quem eu me comprazo. A voz
Vades e ouvistes a palavra dele. Então quer dizer que realmente esse formato do Senhor Jesus transformado é a palavra que nós realmente precisamos ver, como o Senhor manifestou para os seus discípulos. O Senhor, quando ele vier para o seu segundo advento, haverão duas pessoas, realmente Moisés, que está testificando a palavra do Senhor Jesus, profetizou a palavra do Senhor através da lei e estava levando o povo de Israel para a terra de Canaã. Mas realmente ele morreu naquele monte sem poder entrar para a terra de Canaã. E Elias foi o homem que, enquanto vivo, ele foi arrebatado pelo Senhor. Ele não provou da morte para subir. Então são duas pessoas para a segunda vinda do Senhor. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Realmente, todas as pessoas que estiverem diante do Senhor Deus, eles vão ser seguidos pelo Senhor, vão ser levados ao reino do Senhor Deus, porque o Senhor, ele irá vir chamar todos aqueles mortos primeiro para ressuscitarem, para subirem aos céus, para encontrarem com o Senhor nas alturas. É por isso que nós iremos viver com o Senhor até os confins. Então, todas as pessoas que morreram no Senhor, todas as pessoas que receberam a salvação e nascerem de novo, ressuscitarem, e todas essas pessoas, eles vão para o Senhor. Quer dizer, e também aquelas outras pessoas que não nasceram de novo nem receberam a salvação. Realmente dois tipos de pessoas tão difíceis. Nós olhamos em Moisés, ele olhava para o reino dos céus e vivia. Então Elias era um homem que servia o Senhor Jesus e foi arrebatado enquanto vivo para subir aos céus. É isso que ele representa. Enoque também, ele estava com o Senhor Jesus e ele foi arrebatado. Então esses dois tipos de pessoas são pessoas realmente que mostram um exemplo para todos nós, mostrando como será. E as pessoas que receberam a salvação e morrerem, eles precisam ir para o paraíso eterno do Senhor. Mas então, quando até o Senhor Jesus ele vir, e se nós estivermos vivos, nós vamos ressuscitar, nós vamos realmente ser criados em um corpo, ser transformados em um corpo santo e puro e incontaminável. Então, se eu dizer isso para vocês, vocês começam a imaginar, será que o Senhor Jesus vai vir tão cedo? Então olhem bem na Bíblia. Então, como o Senhor está tão próximo. Então, como Elias, como Enoque. Então nós realmente estamos vivendo um tempo onde nós podemos ter certeza dessas coisas. Então nós podemos estar dependentes desse Senhor. Então quer dizer que esse é o momento, a esperança eterna maior que nós temos e ir diante do Senhor Deus dessa maneira. É por isso que olhamos em 1 Gênesis capítulo 7. O Senhor, quando ele retornar, todos aqueles que não foram conhecidos pelo Senhor, todos aqueles que não agradam à vontade do Senhor Jesus, todos eles vão ser julgados. Então, realmente, conhecer o Senhor Deus, eles sabem, mas eles não conseguem vencer da situação difícil, das outras coisas. Quer dizer que eles se perdem e o Senhor Deus permite o castigo a eles. E então, realmente, como existe a glória para todas as pessoas que nele creem, realmente todas as pessoas que crerem, que receberam a salvação, realmente é um dia de glória e o dia da sua salvação. E então, por isso, quando nós olhamos sobre esse acontecimento do Senhor Jesus, realmente nós podemos ver que existem diversas palavras assim. Nós olhamos em Mateus capítulo 3, versículo 12 também. O João Batista, ele está olhando para o Senhor Jesus e dizendo: então ele sua mão tem a palha e limpará a sua ira. E ele realmente queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então o Senhor Jesus que ele veio pela primeira vez, ele veio para nos dar a vida. Quer dizer que o Senhor Jesus que está por vir irá levar as pessoas que receberam a salvação. Quer dizer que eles vão levar todos eles que têm o quê? A semente ali dentro. Que tem o trigo. Mas as pessoas que não têm nada, que é como a palha. Se você olha, parece que tem por fora, mas por dentro você olha, é uma palha, não tem nada, é vazio. Então vai ser lançado no fogo do inferno que não se apaga. Então quer dizer que o Senhor ele veio para o quê? Para colher. Então nós temos palavras assim na Bíblia. Então sobre a profecia que o Senhor Jesus virá, com certeza irá se realizar. E é por isso que em Hebreus capítulo 9, versículo 28. Tá assim, realmente também Cristo, né, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Aparecerá a segunda vez, sem pecado aos que esperam para a salvação.
Então, realmente, o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz e Ele veio para perdoar os nossos pecados. Mas o Senhor Jesus que está por vir é um Senhor que não tem relação nenhuma com o pecado. Então, Ele veio para se manifestar para todos aqueles que estão esperando por esse Senhor. Então, realmente, uma pessoa que recebeu a salvação está esperando pelo Senhor Jesus, não é mesmo? Então, é um momento onde estão esperando pelo Senhor Jesus na sua segunda advento. Também se olhamos em Hebreus capítulo 10, versículo 37. Hein? Então, se passar o tempo, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Então, daqui a pouco, realmente ele virá. Mas ao nosso ver, parece que é longo. Mas para o Senhor, 1000 anos é um instante. Quer dizer que já está prometido para que daqui a pouco o Senhor que disse que está por vir, virá. Então, realmente, quando chegar o tempo, sem atraso, ele virá. Então, o Senhor, ele esperar durante muito tempo, existe o quê? Um limite. Então, o tempo da espera do Senhor, existe um limite. Porque o Senhor que prometeu que virá, realmente já está prometido, ele virá. Então, o Senhor Jesus, quando ele subiu aos céus, muitas pessoas viram esse Senhor Jesus que estava subindo aos céus. E as nuvens já tinham cobrido o Senhor Jesus, já não dava mais para ver ele, mas todos estavam só em pé olhando para o céu. E de repente 2 anjos vestidos de roupa branca surgiram para eles falando: por que vocês ainda estão olhando para os céus? O Senhor, ele já foi. Então, do jeito que ele foi, ele irá retornar. O Senhor que subiu aos céus. O Senhor Jesus que efetuou todo o trabalho da salvação por causa de nós. Agora ele irá retornar por nós. E é por isso que nós precisamos esperar pelo Senhor que está para retornar. Mas então, se nós olharmos para as pessoas que receberam o Senhor que veio pela primeira vez, é um momento que nós podemos receber como um exemplo para nos tornarmos em pessoas que irão receber o Senhor no seu segundo advento. Então, em Belém, no meio dessa noite, os pastores que estavam guardando as suas ovelhas. Então, naquele bairro onde Davi cuidava de suas ovelhas. Davi pastoreava suas ovelhas. Quando vinham lobos ou ursos, ele ia, lutava contra eles, soltava as suas ovelhas. Tirava a ovelha da boca do leão, da boca do urso. Então, quando eles viam e fugiam com a ovelha, ele ia e matava. Então, somente Sansão que lutou contra o leão. Se olharmos na Bíblia, aquele menino Davi, criança, lutou contra o leão. Então, com uma grande graça do Senhor, com grande fé no Senhor, ele venceu Golias, não é mesmo? E ao mesmo tempo, isso pode se tornar um formato dos cristãos que receberam a salvação. E em Belém de noite, as ovelhas que estão protegendo as suas ovelhas. Por que eles precisam guardar as ovelhas logo de noite? Porque de noite os coiotes, os lobos, vêm para comer essas ovelhas. Então, os pastores de ovelhas lá na Mongólia disseram dessa maneira para mim: que pela tarde, lá em cima das montanhas, no alto, no meio das pedras, estão escondidos os lobos. Quando dá a noite, eles descem e eles levam as ovelhas. Eles não levam uma ovelha. Eles vão e matam todas as ovelhas que estão no pasto primeiro. É por isso que eles precisam proteger as ovelhas. Então precisa proteger contra os predadores. Então, realmente, qual será o significado de pastores que guardam em Belém? Quer dizer que todas essas pessoas realmente são pessoas que não aprenderam direito, que não nasceram de jeito. Então, quer dizer que o trabalho de um pastor de ovelhas é um trabalho realmente muito triste. Davi disse isso. Mas então... E então de noite aqueles lobos todos, eles querem matar as ovelhas. Então os pastores de ovelhas que as protegem. Então o que será que isso ensina? Penso eu que este é o formato dos cristãos que nasceram de novo. Os cristãos que nasceram de novo. Então primeiro eles protegem a si mesmos. Quer dizer que diante do Senhor Deus, você está firme. Você não tem nenhuma sujeira.
Tá olhando para o órfão, para a mulher. Realmente precisa proteger a si mesmo. Então não pode ser pintado por este mundo. Precisa cuidar de outras pessoas. Também precisa proteger a si mesmo. Então, em Romanos, capítulo 12, 13, ele diz: para nós não nos parecemos com este mundo. Então nós precisamos buscar qual é a santa e gloriosa boa vontade do Senhor Deus. Enquanto nós vemos este mundo, pode ser que nós sejamos pintados por este mundo. Nós precisamos nos proteger. Uma pessoa que nasceu de novo, ele é uma ovelha do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele está nos protegendo. Mas como? Ele está nos protegendo através da sua palavra. Então, já que o Senhor, ele me protege, então eu vou ficar do jeito que eu quero, assim, largado? Não. Realmente eu preciso proteger a mim mesmo também. Quer dizer que realmente, se eu não me proteger, a minha saúde também fica deteriorada. Se eu não proteger minha família também se quebra. O país também precisa ser defendido. O que significa defender? Defender é porque existe um inimigo. O Satanás, ele nos faz para que as pessoas que não receberam a salvação não recebam a salvação, as pessoas que receberam a salvação não consigam viver a vida de fé, para que eles se percam nas coisas corruptíveis deste mundo, para que eles não busquem a palavra do Senhor Deus, e realmente misturem com as coisas deste mundo. E realmente nós que recebemos a salvação não somente precisamos proteger a nossa vida, mas proteger o espírito dos outros também. Quando nós olhamos um rebanho de ovelhas também, o que é que nós pensamos? Mencionamos em João, capítulo 10 também. O Senhor Jesus disse: eu sou o bom pastor. Então, existem as outras ovelhas que estão fora deste rebanho, que é além do povo de Israel. Quer dizer que eu já juntei. Eles se tornaram um único pastor, um único rebanho. Quer dizer que todos aqueles que receberam a salvação do Senhor. O Senhor Deus, ele está protegendo esse rebanho. Quer dizer que o Senhor Deus, ele é o santo pastor que está nos protegendo. Então o Senhor, ele quer nos proteger e nós precisamos ficar parados? Não, nós também precisamos nos proteger. Então, conforme essa palavra do Senhor Deus, nós precisamos depender e precisamos proteger a nós mesmos. Nós precisamos guardar este rebanho. Ou seja pastor, seja evangelista, não, não é isso. É nós mesmos, normais, agora precisamos guardar. Então, todos os dias nós precisamos realmente afastar o pecado, nós precisamos impedir de que nós nos tornemos realmente duros por causa do pecado, por causa das coisas deste mundo. Nós precisamos guardar muito bem a vida de fé para que possamos vivê-la muito bem. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos nos perder. Então realmente os pastores que guardam nossas próprias ovelhas, eles acordaram no meio da noite enquanto dormem. Este mundo, ele está cheio do pecado, é um mundo onde o diabo ele está controlando. Então nós não podemos achar que estamos bem com esse mundo. Então realmente neste lugar onde o diabo ele está trabalhando sem descanso, é um lugar onde também nós precisamos nos proteger. E uma pessoa que recebeu a salvação, ele precisa proteger, guardar um ao outro. Quer dizer que realmente é o formato dos cristãos que estão acordados. Vemos em Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Diz: veja, eu virei como ladrão. Então realmente vigiai. Então guardar essa roupa, realmente não andei como os nus. Realmente quer dizer que nós precisamos guardar a nós mesmos. Pode ser que em algum momento, se nós não guardamos a nós mesmos, nós estamos vivendo mostrando a vergonha. Nós precisamos proteger a nós mesmos. Nós precisamos cobrir as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, as nossas vergonhas. E isso é bem-aventurado diante do Senhor Deus. E também se olharmos em Apocalipse capítulo 19, 7 e 8, ele fala: regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já sua esposa se aprontou. Foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Quer dizer que na vinda do Senhor realmente acontecerá as bodas. Essa ovelha tão pequena. Realmente a ovelha agora está com a sua esposa preparada. O que agora estão vestindo? Ambos estão vestindo as roupas finas, brancas, de linho. Realmente isso representa a nossa salvação. Realmente que nós nos tornamos limpos, mas também mostra que nós não devemos sujar a nossa roupa. Realmente esta roupa de linho branco, realmente tão fino, quer dizer que este é o
realmente as boas obras dos santos. E então, quando o Senhor ele estiver para retornar, sem nenhuma vergonha, nós precisamos estar preparados para encontrar com Ele. Quando nós olhamos também no casamento, nós olhamos o marido, o noivo que entra primeiro, depois a noiva, ela entra com o vestido mais bonito, no formato mais lindo deste mundo, e vem andando para se encontrar com o noivo. Está agora se encontrando com a noiva. Realmente, e o noivo, ambos precisam guardar, precisam realmente arrumar a si mesmos. Quer dizer que eu preciso realmente me arrumar, me ajeitar. E então, quando chegar da noite também, nós não podemos dormir, nós precisamos estar acordados, guardando essas ovelhas, como os pastores. Da mesma maneira, nós todos dentro desse corpo santo do Senhor, nós precisamos guardar a nós mesmos. Nós precisamos, não somente a nós, mas guardarmos as outras ovelhas também, para que possam obedecer, para que possam seguir, para que possam viver a vida de fé de forma correta. E então, realmente para a vinda do Senhor, que está para mais uma vez já aguardada. Quer dizer que nesse momento, realmente é um momento onde nós podemos nos tornar em seres verdadeiros diante do Senhor Deus. É porque se olharmos em Atos capítulo 20, versículo 20 também, ele fala que todos nós, realmente, nós precisamos nos guardar por causa de nós mesmos, por causa das outras ovelhas. Realmente em Efésios também, ele está dizendo essas palavras para todos aqueles líderes da igreja de Efésios. Quer dizer que nós precisamos realmente impedir, nós precisamos tomar cuidado de todas as coisas deste mundo por causa de nós e também por causa de outras ovelhas. Quer dizer que essas outras ovelhas são realmente aqueles que receberam a salvação, que são do Senhor Deus. Quer dizer que nós precisamos guardar a nós mesmos e todos os outros. E então, essas pessoas são as pessoas que podem se encontrar com o Senhor. Esse é o ensinamento que o Senhor Deus ele está nos dando diretamente. É por isso que agora, realmente os cristãos, quando eles ouviram essa voz do Senhor, eles ouviram essa voz desses pastores, realmente eles estarão vendo todos esses justos. Então, realmente todos os anjos, quando eles estão subindo aos céus, realmente conforme as palavras deles, realmente buscando a Belém, lá em Belém, para aqueles pastores, olhando para todos eles, o Senhor está dizendo para nós termos esse exemplo. Não é algo surpreendente? Como é que no meio de tantas pessoas que existiam no mundo, o Senhor ele se manifestou somente para os pastores de ovelhas em Belém? Não é um ensinamento que ele quer nos dar? E também existe um grupo de pessoas também. Vamos ler Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Capítulo 2. A partir do versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos a adorar. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo, perguntaram-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: Em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque a ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então, lá do Oriente, esses reis magos, o que isso que são? Quem são esses reis magos? Quer dizer que eles são realmente estudiosos, não é mesmo? Eles são pessoas que estudam realmente a astronomia e a ciência. Então, do Oriente, o que isso quer dizer? Quer dizer que realmente eles vieram lá da Babilônia, lá da Iraque. Quer dizer que é na Pérsia. Quer dizer que antes todos eles eram um único país. Então, há 586 anos antes do Senhor Jesus, o povo de Israel, todos eles foram destruídos por causa do rei Nabucodonosor, por causa que eles serviram a ídolos.
dizer que foi destruído todo o santuário de Salomão. E todos eles foram levados como escravos para a Babilônia. Durante 70 anos eles viveram como escravos. Por isso que na Babilônia, o rei Nabucodonosor, o rei Medel, Assar, Cores, todos eles, Medeu, Passar, todos esses reis, todos eles viviam numa mesma região. Mas de lá, os judeus, enquanto viviam como escravos, eles não viveram somente como escravos. Era a oportunidade para eles anunciarem sobre o Senhor. Daniel e os seus 3 amigos, vocês conhecem, não é mesmo? Então, Daniel, ele tinha sabedoria, através da sabedoria permitida pelo Senhor Deus. E ele conseguia resolver todas as dificuldades e problemas. Então, o rei Medeu Darius, ele foi permitir um grande poder para Daniel. O rei Nabucodonosor também. Eles jogaram dentro da cova dos leões para tentarem matá-lo, mas ele estava vivo. O leão ali dentro não conseguia matar a Daniel. O rei Nabucodonosor, ele percebeu: nossa, Daniel, você, homem do Senhor Deus, Deus te protegeu. Realmente o Senhor Deus os protegeu verdadeiramente. E assim o elevou. E ele aprisionou todas as pessoas que foram contra Daniel e jogaram na cova dos leões. E antes mesmo deles caírem na cova dos leões, eles foram rasgados pelos leões. O rei Nabucodonosor, ele criou um ídolo, uma estatueta, e disse para que eles orassem para aquela estátua. Mas Daniel e seus 3 amigos não oraram. Por que eles não oraram? Porque realmente eles estavam esperando, porque quando fosse soar realmente sempre a trombeta, vocês precisam orar pelo Deus que eu criei. Eles estavam falando dessa maneira, mas eles eram o que? Servos do Senhor Deus. Então, mesmo que o rei nos jogue dentro de uma cova cheia de fogo, mesmo que o Senhor Deus nos deixe morrer pegando fogo, nós não iremos orar, nós não iremos realmente venerar esses ídolos. Então ele disse: nossa, como que vocês estão indo contra a minha vontade? E eles foram lá e aqueceram fogo 7 vezes mais. Aqueles 3 amigos, todos eles foram levados para dentro do fogo. Então os soldados que pegaram e tentaram colocar eles dentro do fogo, estava tão quente que eles morreram. Mas quando olhou lá dentro, eles falaram: quantas pessoas vocês jogaram lá dentro? Eles falaram: jogamos 3. Aí ele falou: nossa, mas por que tem 4 ali dentro? Quer dizer que estavam se mexendo ali. Uma pessoa parece filho dos deuses. Sadraque, Mesaque e Abel, saiam para fora. Todos eles saíram. A roupa não se queimou. Não tinha nem cheiro de fogo. Na frente do rei. Eles foram lá e o rei, ele foi e se abaixou, se curvou para eles. Então Daniel e aqueles seus 3 amigos. Então todos aqueles que realmente foram contra o Daniel e seus 3 amigos, todos eles realmente foram capturados e morreram. Então é algo surpreendente, não é mesmo? Daniel e seus 3 amigos. Eles receberam uma grande posição. E durante 70 anos, quando eles estavam aprisionados, eles não viveram somente como escravos, mas eles tinham a chance de testificar ao Senhor Deus. É por isso que Medeu, na Pérsia, realmente mudaram-se os reis, claro, mas era a oportunidade de evidenciar ao Senhor Deus. É por isso que as pessoas da Babilônia, eles, quando olhavam assim, falavam: nossa, eles creem no Criador, no Deus que criou todas as coisas. E este povo agora está esperando pelo Messias. E eles sabiam desta verdade. Então, por isso,
aquele Messias que aquele povo de Israel esperava tanto. Então, se olharmos em Números, o Senhor disse, mesmo que eu olhe, não parece uma coisa tão perto, parece uma coisa de lá, de longe. Mas ele disse que realmente uma estrela virá e iria dominar sobre toda uma nação. Então, eles começaram a imaginar, o que essa estrela quer dizer? Tá, aquela estrela, primeiro eles pensaram realmente de todo o povo de Israel, Davi, porque ele começou a dominar todas as nações do mundo. Então, porque Davi ele era somente uma representação do Senhor Jesus que havia de vir. É porque se olharmos em Salmos, capítulo 2, versículo 2. Os reis da terra se levantam, e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará da sua ira e no seu rosto bará. Eu, porém, ungido o meu Senhor sobre o meu santo monte de Sião. Quer dizer que ele está testificando profetizando sobre a vinda desse Senhor Jesus. Então, o que significa? Quer dizer que o Senhor Jesus... Realmente, o que Davi é? Davi que representava realmente um grande trabalho diante do Senhor Deus. Ele é somente uma representação do Senhor Jesus que irá vir para este mundo. Então, são duas estrelas, realmente um sobre a outra. Quer dizer que é o povo do Senhor. Quer dizer que isso representa o Senhor Jesus. Então, você já deve ter visto essa história. Então, realmente, aqueles estudiosos, eles devem ter olhado para as estrelas e falar, nossa, tantas estrelas nos céus. Quem será que as criou? Tá, aquele Criador, realmente o povo de Israel, eles creem nesse Criador dessas coisas. É por isso que dentre as pessoas da Babilônia, realmente tinha um acontecimento que eles creram no Senhor Deus. E eles não estudaram somente os céus, mas eles estudaram sobre o Criador que criou todas as coisas deste mundo. Eles pensavam sobre isso. Mas enquanto eles estudavam as estrelas, eles viram uma estrela diferente que eles nunca haviam visto antes. Mas aquela estrela, ela estava apontando para a terra de Israel. Então é por isso que, eu não sei se são três magos, na Bíblia não fala exatamente, mas é porque eles levaram 3 tesouros, é por isso que às vezes falam que é 3, mas pode ser 4, pode ser 5, pode ser 2, não dá para saber, mas são reis magos. Quer dizer que eles seguiram aquela estrela, porque eles falaram, nossa, deve ser aquele rei, com certeza que o povo de Israel está esperando. Praticamente tem até uma música assim, olhando a estrela, o rei da Pérsia que está batendo seu sino. Quer dizer que isso é Pérsia. Tá, agora é o Irã. Mas antigamente Irã e Iraque eram um só. Então quer dizer que vieram esses reis magos do Oriente. Eles olharam para a estrela e eles buscaram a Jerusalém. Já que são reis, com certeza eles falaram, deve ser um rei que nasce no povo de Israel, vamos procurar no palácio. E eles foram um caminho tão longe, passaram as montanhas, passaram os rios. Então, com certeza eles devem ter tido muitas dificuldades. Então, realmente na Pérsia, quando eles vão indo para o Oriente, né, na Pérsia, para irem até Jerusalém, eles dizem que dá por volta de 805 km mais ou menos. Então, de Seul até Pustá, né, o que é uns 400 km. Mas vamos pensar que é o dobro disso. Eles iam de cavalo. Ou realmente com os camelos. Imaginem isso. No meio dessa dificuldade toda. Não é surpreendente? Para aqueles reis. Realmente, qual é a relação de um rei que nasce em Israel para eles? Mas para eles não era um rei de Israel. Eles sabiam que era o Filho do Senhor Deus, Criador de todas as coisas que estava por vir. E é por isso que eles vieram de tão longe. Mas então, por que ninguém viu?
Por que que essa estrela se manifestou somente para os reis magos? Ele somente se manifesta para aqueles que estudam. Então, quem viu aquela estrela? Então, quer dizer que realmente é toda a criação do Senhor Deus. As pessoas que têm a certeza dessa palavra do Senhor Deus, com certeza eles procuram, eles se preparam então. Mas então, para nós também existem esses sinais. Então, realmente, será que não existem sinais antes da vinda do Senhor? Mas também não é por causa disso que vocês podem ficar olhando para as estrelas. Porque senão vocês vão começar a seguir os cometas. Vai acontecer um grande problema. Então não é isso. Se olharmos em João capítulo 16, versículo 3, ele diz que se o Espírito da verdade vier, ele irá nos levar para toda a verdade. E ele não irá falar de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Quer dizer que ele irá nos contar sobre as coisas futuras. Então, dentro da nossa igreja, se olharmos os temas que nós aprendemos, no Antigo Testamento, toda a história, todo o trabalho que o Senhor ele fez, como cristão verdadeiro ele precisa viver. E por fim, realmente nós aprendemos tudo isso através da igreja, como é que está para acontecer. Quer dizer que ele irá nos anunciar as coisas futuras. Se olharmos Mateus capítulo 23, versículo 3, realmente os discípulos perguntaram para o Senhor quais são os sinais que há de vir sobre a vida do Filho do Homem e o fim dos tempos. Realmente isso é o que o Senhor ele está nos dizendo para nós. Quer dizer que os sinais que irão acontecer nos fins dos tempos. Então Mateus 24, e versículo 30 em diante. Então, realmente o Senhor diz que a figueira representa o povo de Israel. Quer dizer que o Senhor ele irá amaldiçoar a figueira que não tem frutos, então da mesma maneira. Quer dizer que este é o povo de Israel que negou o Senhor que está para perecer. Então aquela figueira que realmente morreu, agora chegando ao verão, ele realmente irá dar as folhas novamente. Quer dizer que passando toda aquela tribulação de 2000 anos, quer dizer que o povo de Israel irá ser restaurado. Quer dizer que isso antes do Senhor retornar. Isso é a evidência mais correta que ele está nos mostrando até agora. Então, porque quando nascerem as folhas, os ramos brotarem, quer dizer que está próximo o fim dos tempos. É para que nós possamos saber que está próximo a vinda do Filho do Homem, que ele jaz à porta. Então, se vocês ouvirem os passos lá fora, vocês sabem que alguém está chegando, não é mesmo? Então, quando eu estava em Mokpo pregando o evangelho antigamente, eu cuidava de um cachorro branco no quintal. Quando ele ouvia qualquer sons de passos, seja da família ou seja de uma pessoa desconhecida, o cachorro ele sabe muito bem. Como é que o cachorro sabe ouvindo bem esses passos? O cachorro ele sabe o som dos passos do seu dono. Então, mas o cristão, será que ele pode deixar de conhecer o som dos passos do seu dono? Não tem como. Então, ele jaz à porta. Então, antes que passe esse tempo, realmente o Senhor ele chegará. Todos esses sinais irão acontecer. Então, todo o povo de Israel que parecia que estava morto, agora eles realmente se restaurarão. Eles estarão diante do Senhor Deus. E é por isso que quando eles se restaurarem, antes mesmo que acabe esse tempo, realmente o Senhor ele irá retornar. Quer dizer que o povo de Israel, há 70 anos atrás, eles não tinham a nação deles. Mas agora, todos eles se tornaram uma nação que depois de 2000 anos retornarem para essa terra e pediram a independência. Onde existe algo assim no mundo? Não existe. É por isso que isso realmente é um dos trabalhos, milagres que o Senhor Deus permitiu no nosso tempo. Nós olhamos em 1 Pedro. Realmente nós podemos ver Pedro, que ele fala sobre a vinda do Senhor, sobre esses sinais. E ele fala, realmente não existe outro sinal mais correto do que este. Mais exato. Quer dizer que a luz, como ele vai para a escuridão e some a escuridão, quer dizer que realmente como luz da manhã que está iluminando nosso coração. Quer dizer que nós precisamos nos atentar para as coisas ao redor. Quer dizer que a profecia correta dessa Bíblia.
Realmente, como Pedro já disse, realmente existe uma profecia mais correta do que a dele? Claro que existe. Então, antes mesmo que acabe o dia, realmente virá realmente o que? As estrelas noturnas, irá vir a escuridão. Quer dizer que realmente nós precisamos ver. Realmente, as estrelas estão vindo, mas isso não quer dizer do céu, isso quer dizer do meu coração. É para eu perceber, nossa, já está escurecendo, já está chegando o fim. Então é algo que eu preciso sentir. Realmente nós precisamos sempre nos atentar quão próximo está a vinda do Senhor. Então uma pessoa que consegue descobrir isso, já subiu as estrelas nos céus, ele já fala, meu Deus, já está para escurecer. Os reis magos olhando para aquela estrela nos céus. A estrela estava conduzindo-os de forma exata. O Espírito Santo, ele ensina todas as coisas para que nós possamos ser conduzidos, para que possamos nos encontrar com o Senhor. Então, realmente, a vinda do Senhor, dele retornar, está tão próxima. Então, uma pessoa que consegue crer, uma pessoa que consegue saber isso exatamente, até ele se encontrar com o Senhor, ele vive a vida de fé de forma correta. Quer dizer que de forma realmente bem persistente. Então, uma pessoa que viu a estrela, não tem como viver igual as pessoas do mundo que não viram a estrela, não é mesmo? Então, seja passando o mar, seja passando o rio, qual seja a dificuldade, o perigo, para receber e encontrar o Senhor. Então, será que este não é o formato dos cristãos? Realmente nós, até o dia da vinda do Senhor, para nos encontrarmos com o Senhor, qual tipo de dificuldade que nós tenhamos, para nos encontrarmos com Ele, para que a nossa vivência para o Senhor realmente não possa ser cessada por nenhum instante, até que venha o Senhor, até o dia que nós estivermos diante dEle. Então, se olharmos o Oriente é um lugar tão longe de Israel. Eles precisam passar vários dias e noites para chegar em Jerusalém, realmente em Israel. Quer dizer que são o quê? 2 horas de avião. Imagine se fosse de carro, 8 horas saindo lá da Pérsia. Se eles pegarem cavalos ou camelos para irem, quanto será que eles vão gastar? Realmente, este povo, reis magos, eles vieram e eles tinham sabedoria, claro. Eles também tinham um grande poder na sociedade também. Com certeza ele podia ter várias pessoas que o seguiam, o serviam. E eles irem até Jerusalém. Realmente, quanto tempo que eles gastaram? Vocês não imaginam nisso? Isso não é um problema normal. Realmente não é algo surpreendente. Uma pessoa que recebeu a salvação, uma pessoa que viu esse poder do Senhor Deus, uma pessoa que crê verdadeiramente na vida do Senhor, realmente é totalmente diferente da vivência das pessoas que não é assim. Nós não podemos viver de qualquer maneira nesse último tempo para nos encontrarmos com o Senhor. Realmente, qual o sofrimento, qual o esforço que nós tenhamos, nós precisamos seguir essa palavra do Senhor Deus. Nós precisamos viver como tal. Então agora eles foram para Jerusalém. Então, já que eles pensam, já que o rei vai nascer em Jerusalém, e a estrela está levando para Jerusalém, não, eles olharam e viram que a estrela sumiu no meio do caminho quando eles estavam indo para Jerusalém. Quando ele vai indo para o caminho errado, a estrela some. Precisa olhar até o final para a estrela. Eles estavam pensando e falaram, nossa, acho que um rei deve nascer em Jerusalém, vamos para lá. Então, onde está o rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela desde o Oriente e viemos para servi-lo. Herodes, toda Jerusalém ouvindo isso, eles se assustaram, se perturbaram. Herodes disse, eu sou o rei, mas como assim tem um rei? Então o povo de Israel já falou que ia nascer um rei, então ele já ficou se assustando, não é? Porque falou, uai, nasceu um rei? Então por que o povo de Jerusalém, eles entraram em perturbação? Porque eles estavam esperando pelo Messias. Eles falaram, nossa, é o Messias. Era o rei que a gente esperava. Então começa a ter um tumulto.
É por isso que o rei Herodes, ele chamou os sacerdotes, os fariseus. E ele disse, aonde que Cristo nascerá? Os escribas, eles sabem muito bem a Bíblia. Miqueias 2, versículo 5. Em Belém, na terra da Judéia. Então ele disse que é em Belém. É? E é por isso. Os reis magos, quando ouviram isso, eles foram. O rei Herodes disse, vão lá. E ao verem a criança, quando se encontrarem, venham e contem para mim também, para que eu possa ir lá servi-lo. É ir lá servi-lo? Não, é ir lá para matá-lo. Os reis magos ouviram essas palavras do rei e foram. E de repente a estrela que eles viam, ele surgiu novamente. Então eles ficaram felizes e mais felizes por verem a estrela. Então como deve ser tão feliz ver a estrela? Então a estrela está lá brilhando, mostrando. E parou sobre aquela casa onde estava a criança. Então, claro que isso não era no mesmo tempo, quer dizer que já passou bastante tempo também. Então eles não serviram a Maria, mas eles acham que na igreja católica que vieram e serviram primeiro Maria, mas está errado, serviram primeiro a criança. Então, você estar servindo a um recém-nascido sem a ordem do Senhor Deus não tem como ser feito. Eles trouxeram ouro, incenso e mirra. Então, o ouro é um presente que se entrega a um rei. Incenso é utilizado para dar a sacrifício ao Senhor Deus. E mirra, quando uma pessoa morre, você passa no corpo para que não apodreça. Então, o Senhor Jesus, para o Rei de todos, Ele como sacerdote de todos, o Senhor Jesus, pela sua morte e ressurreição. E essas três coisas realmente têm um grande significado. Para Herodes, ele queria matar a criança. Então o anjo do Senhor apareceu para eles e disse para ele descer para o Egito. Então com certeza eles utilizaram para quando o Senhor Jesus realmente for utilizado para poder se mudar. Ele disse para eles não voltarem para Herodes, disse para eles voltarem para outro caminho, e os reis magos voltaram para outros caminhos. Aparecem vários temas aqui. Mas existe uma coisa que nós precisamos pensar. Então, Cristo deve ter nascido em Belém. Todos os profetas, todos os servos do Senhor já sabiam disso. Então, já que todo Jerusalém ouviu isso, eles se assustaram e falaram, nossa, ele nasceu em Belém, vamos para Belém. Então realmente ir para o Belém é um caminho que precisava estar cheio, né? Mas todos foram? Não, ninguém foi. Ninguém o procurou. Somente aqueles reis magos que vieram do Oriente, eles seguiram aquela estrela. Aquela estrela não se manifestou para outras pessoas. Então pensem bem. A manifestação, a condução do Senhor Deus não é para qualquer pessoa. Aqueles reis magos também. Eles, pela ajuda do Espírito Santo, são as pessoas que receberam essa condução. Eles que recebem essa condução do Senhor, eles têm este formato. Quer dizer que eles são a imagem de Senhor Jesus Cristo. Então muitas pessoas falam, eu creio no Senhor Jesus, o Senhor Jesus nasceu, eu vou servi-lo e não sei o quê. Mas você realmente aceitou o Senhor Jesus? Ninguém está indo. Não é estranho? Então uma pessoa que não recebeu a condução do Espírito Santo, que não recebe essa condução do Espírito Santo, não tem como ir. Então realmente serviram aquele rei, aquele bebê, e entregaram aqueles presentes.
O que significa isso? Significa verdadeiramente de servir ao rei. Então nós, quando olhamos para o Senhor que nos salvou, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Rei, o Criador de todas as coisas, mas nós estamos servindo? Como é que nós o aceitamos? O que eu quero dizer para vocês é que vocês verdadeiramente receberam o Senhor? Aqueles que recebem o Senhor, verdadeiramente são aqueles que receberam a autoridade de serem chamados filhos de Deus. Vocês aceitaram a Jesus Cristo? Como é que vocês o receberam? Como o Senhor da vida? O Rei dos Reis? Após nascer, realmente o Senhor ele precisa chegar como Rei para o meu coração. Ele é o meu Senhor, a minha vida. Se não for o Senhor, como é que eu posso receber a salvação? Como é que eu posso ir para o reino de Deus? Então, realmente incontaminável, imperecível. Realmente quer dizer que o Senhor, meu Deus, pelo Senhor, o meu santo, o meu sacerdote, o Senhor da salvação, o Senhor do meu coração, aquele que controla a minha vida, o meu coração. Será que nós verdadeiramente o recebemos? Então, o que será que nós entregamos para servi-lo? A coisa mais preciosa do meu coração precisa ser entregada para o Senhor. E então, o Senhor, Ele deseja que todas as nossas coisas sejam entregues para Ele, porque Ele é digno para tal. Em Jerusalém, se nós olharmos sumos sacerdotes, escribas, fariseus, todos eles, o conhecimento deles foi utilizado para Herodes, para matar o Senhor Jesus. Eles somente entregaram a informação, mas nenhum deles foram procurar pelo Senhor Jesus. Então, como isso é uma hipocrisia? Como isso é um grande pecado? Eles conhecem a Bíblia, mas é um conhecimento morto. E então? O Senhor Deus, Ele disse para os reis magos para não voltarem para Jerusalém. Então, quando verem a criança, então Herodes, ele pediu, conte para mim também para que eu possa ir lá servi-lo, porque ele queria matá-lo. É por isso que ele disse para irem para o outro caminho. É por isso que os reis magos, conforme a palavra do Senhor Deus, eles foram para um outro caminho. Os cristãos que não receberam a salvação, para que o Senhor não se machuque, para que não haja prejuízo para o Senhor, para todos aqueles que estão indo contra o Senhor, para que não dê ajuda a eles. Com cuidado, nós precisamos viver. Após recebermos a salvação também, ter a condução do Senhor Deus. Então, até o fim, nós precisamos receber a condução do Espírito Santo. É por isso que todos nós agora realmente compreendemos verdadeiramente. Quer dizer que como aqueles intérpretes da lei, como muitas pessoas em Jerusalém, todos eles eram falsos. Então eles eram condutores de cegos. Então um cego que segue um outro cego. Então imaginem isso. Então por fim todos eles eram pessoas que ao fim negaram o Senhor Jesus. Então realmente também eles mataram todas as crianças que tinham 2 anos depois disso, por causa que queriam matar o Senhor Jesus. Então teve realmente um massacre de crianças. Então para matar o Senhor Jesus, muitas crianças morreram. Desse rei Herodes. Ele cortou a cabeça de João Batista. Então Herodes, ele ia contra o Senhor Jesus, ele zombava. E ele também entregou para que o Senhor Jesus morresse. Então todas as pessoas que vão contra o Senhor Jesus. E então agora, realmente nós precisamos pensar nessas ovelhas, nesses pastores de ovelhas que estão realmente servindo, esperando pelo Senhor. Nós precisamos estar acordados, guardando a nós mesmos.
Então nós precisamos ver. Ele virá como ladrão. Então precisamos estar acordados. Precisamos guardar a nós mesmos. Então esse último tempo realmente chegará a tribulação para todas as pessoas deste mundo. E é por isso que vós precisais estar vigiantes. Precisamos estar acordados. Precisamos estar acordados. E precisam estar orando. Então, Mateus, Marcos, Lucas, todos eles falam. Realmente, não importa o momento. Fiquem acordados para poderem se encontrar com o Senhor. Em 2 Pedro capítulo 3, ele diz que haverá um grande som nos céus naquele dia. Quando acabar o trabalho da evangelização neste mundo. Não existe mais motivo do Senhor Deus nos deixar no mundo. Ele irá destruir, desintegrar, acabar com todos os elementos. Quer dizer que o Senhor Deus ele destrói todas as coisas com fogo, todas as coisas que não precisam. Então quer dizer que tudo, não importa o que seja, vão ser destruídos. Então realmente o que nos é necessário? Que nós tenhamos o quê? A boa obra, a servidão diante do Senhor Deus. Realmente nós precisamos esperar pelo reino do Senhor Deus que está por vir. Então, com obras santíssimas diante do Senhor Deus. Para a glória do Senhor, nós precisamos desejar a vinda do Senhor. Vocês estão desejando a vinda do Senhor? Ou vocês estão pensando? O que eu posso fazer para viver bem? O que eu vou fazer para comer? Ou vocês estão desejando somente isso? Vocês vivem somente para tal? Nós não sabemos quando o Senhor ele virá. Então, se o Senhor virá, seja de dia, seja de noite. Se não for este ano, será que é ano que vem? Realmente nós estamos vivendo nesse último tempo que é tão próximo da vinda do Senhor. Então, quando o Senhor vier, nós precisamos estar preparados para encontrarmos com Ele sem vergonha. Em Colossenses capítulo 3, versículo 4. Realmente quando o Senhor vier, nós todos vamos ser manifestados em glória junto com Ele quando o Senhor ele vier. E também se olharmos em 1 Tessalonicenses, realmente nós todos realmente estaremos esperando e iremos nos encontrar com o Senhor dos céus. Então todos aqueles realmente serão resgatados pelo Senhor como se fosse resgatado pela arca no tempo de Noé. Realmente quer dizer que o Senhor ele veio para nos resgatar, para levar ao seu reino. E nós esperamos por este Senhor. Vocês estão esperando por este Senhor? Estão? É verdade? Sim. Então, o Senhor que nos salvou, o Senhor de todas as coisas, o Rei dos Reis, o Senhor que irá nos levar para o seu reino. Esse dia está bem próximo. Nós precisamos lembrar disso. E em nós também, como aqueles pastores, precisamos estar acordados. Precisamos estar guardando a nós mesmos. Precisamos estar guardando a igreja. Como os reis magos, nós precisamos estudar a palavra para servirmos ao Senhor que está para retornar. Então, somente com um único objetivo, pelo Senhor. Qual seja o sofrimento, qual seja a dificuldade, pelo Senhor. Então, quando o Senhor vier. Então, não antes do Senhor vier. Não é somente para quando o Senhor ele vier. Realmente, enquanto nós vivemos este mundo, precisamos dar as melhores coisas que nós temos para servir ao Senhor. Para que nós possamos ser participantes, realmente dessa graça do Senhor Deus, sem falta. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama. Senhor que nos salvou. Realmente nós estamos esperando somente pelo Senhor, para a sua vinda que não resta tanto tempo. Na terra de Israel, quando o Senhor veio, realmente aqueles que foram os primeiros a receber o Senhor, aqueles pastores de ovelhas, aqueles magos que vieram de tão longe do Oriente, aquela verdade de servir ao Senhor, nós aprendemos hoje. Senhor, seja aqueles que estejam perto, seja aqueles que estejam longe. Seja as pessoas pobres, seja as pessoas ricas, seja pessoas que sejam famosas ou não. Realmente que todos nós possamos receber essa condução do Espírito Santo.
que nós possamos crer no Senhor, que nós possamos servir ao Senhor. E nós pensamos mais uma vez sobre toda essa graça do Senhor. Senhor, dessa vez também, que o Senhor Deus possa controlar todo o nosso coração, para que nós possamos viver como cristãos, sem falta diante do Senhor, para que como santos, nós possamos viver diante do Senhor de forma adequada, para que ao ver do Senhor, nós não tenhamos vergonha, que todos nós possamos ser conduzidos, Senhor, em toda a nossa vida também, que nós possamos dar glórias ao Senhor Deus, único, que é o nosso Pai, que nós possamos servir, desejando somente ao Senhor Deus, que o Senhor Deus possa estar junto com todos nós, Senhor Deus, para que nenhum de nós possa se perder. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.